Fala dinheirudo, fala a verdade pra mim se aqui no Brasil não acontecem uns absurdos que o governo faz, né, com o nosso dinheiro, que parece até piada. Só que como a gente vive aqui, você concorda que a gente acaba normalizando, acaba se acostumando? E de vez em quando alguém tem que levantar a mão mesmo pra denunciar esses golpes institucionalizados contra o nosso dinheiro. Por exemplo, um investimento que deveria, né, nos proteger da inflação, mas que não faz isso. E para não ficar só nos apontamentos de dedos aqui, no final do vídeo trago para você uma solução real para esse problema, que eu sei que é o que você está procurando, é o que muda a sua vida de verdade. Fala a verdade, né? Então, vamos embora. Deixa o seu like aqui para fortalecer a nossa amizade. E se você gostar, seja muito bem-vindo a ser menos um pobre no mundo se inscrevendo aqui no nosso canal. O investimento criado para proteger você da inflação, você já deve ter sacado que é o Tesouro IPCA. E o golpe é quase a mesma coisa que o governo te dá quando você vende um imóvel. Vamos para a simulação aí, ó. Você compra um imóvel em janeiro de 2016 e você vendeu no final de 2025, no ano passado, né? A inflação acumulada aqui foi de 65%, como você pode ver aí no Investidor 10. Para você simplesmente manter o poder de compra lá daquele ano de 2016, você precisaria que o seu imóvel valorizasse 65%. Isso mesmo, um imóvel de 200 mil de lá subiria para 330 mil. De novo, ó, 200 mil de janeiro de 2026 e 330 de dezembro de 2025 são o mesmo valor, ou mesmo. Então teve um aumento nominal, mas não teve um aumento real, Bruno. Feia coisa no Brasil, hein? E para a Receita, esse aumento é real, sim, sim, senhor. Porque ele compara os dois números nominais, né? Quanto que você pagou e quanto que você recebeu. Pro Leão, esse imóvel te deixou mais rico. Olha aí que beleza, rapaz. Diz ele que houve um aumento de capital, né? E o governo, olha a situação, ele é o culpado, ele gera a inflação e ele te cobra imposto sobre ela. É o maior golpe da história. Só no Brasil pra gente tomar golpe até do governo. Golpe atrás de golpe. E o sistema reconhece isso, né? Que ele tá te dando golpe. Tanto que ele cria algumas exceções ali, algumas isenções. São os redutores ali na venda de imóveis para prejudicar menos, para quebrar menos a perna de quem tem um patrimônio menor. Por exemplo, você tem um único imóvel e vende por até 440 mil reais, o ganho pode ser isento de IR, né? E se você vende um imóvel residencial e reinveste o valor em outro imóvel residencial aí dentro de 180 dias, também pode ficar isento. Tem também a permuta de imóveis, né? Trocando um residencial por outro residencial também, e ninguém volta dinheiro para ninguém. Aqui, antigamente, aqui em Minas, a gente chamava de fazer a troca na orelha, Bruno. Na orelha. Permuta de imóveis não gera IR. Imóvel herdado ou doado também não sofre IR, mas depende, né? A transmissão por herança ou doação não sofre IR, mas sofre ITCMD, né? Ah, eu ia saber desse aí. Imposto estadual. Mas se o herdeiro vender por um valor maior, aí sim tem IR. Essa não escapa, meu amigo. Que beleza. A não ser que entre em alguma dessas exceções. Não tem como não vender por um valor maior, porque geralmente o que é registrado lá é bem abaixo do valor. Algumas possibilidades, Bruno. Aumentar o custo de aquisição quando você faz reforma e melhoria, mas aí precisa ser comprovado, você tem que guardar aí os canhotos, como diria antigamente, e isso vai reduzir o ganho de capital. Tem também alguns programas aí para você atualizar agora o seu imóvel, pagando imposto agora e deixando de pagar essa facada na frente. De repente você tem um imóvel aí que você está pensando em vender, vale a pena pelo menos você estudar essa situação. Mas repara no padrão, ó. O Estado não corrige o valor do imóvel pela inflação, o que ele faz é tentar criar ali alguns atalhos para tentar suavizar o problema em alguns casos. E o interessante, se não fosse trágico, é que o governo cria válvulas de escape como se ele estivesse admitindo, ó, eu sei muito bem que você não está lucrando, mas eu vou te tributar mesmo assim, caso você não dê a sorte de se encaixar em uma dessas exceções que eu criei para não precisar abrir mão de toda a grana que eu arrecado de vocês, seus trouxa. Basicamente é isso. Conclusão, você vai sair perdendo de qualquer jeito, ou mais ou menos. Revocando Dilma agora, Bruno? Vai todo mundo perder. Como se não bastasse, enquanto você continua com o seu imóvel, o governo cobra o imposto sobre a propriedade. Olha só, não basta você pagar uma facada. Se você quiser continuar usando, você tem que pagar. Então, quer dizer que não é seu. O IPTU. Interessante, hein? Toma ali. Você achava que a sua casa própria era sua, né? Não é aluguel. Não é suficiente você pagar imposto sobre renda e sobre consumo. Também tem que pagar sobre a posse
tem que pagar para poder chamar de seu. Não, e se é apartamento, ainda você ainda paga o condomínio, E né? essas coisas, IPTU e condomínio deixar de pagar, você pode perder o imóvel. Ó. Então não era seu. Não é seu, não tem como. IPTU é tipo o governo municipal receber dividendos de um fundo imobiliário, como diz o Monkey Stocks, né, Bruno? O trouxa 11. O governo pagou para comprar cota nenhuma. Mesmo assim, ele recebe os proventos. Ótimo negócio, né? Você diz, eu tenho um imóvel, e o governo diz, não, nós temos um imóvel. Me paga uma grana que eu deixo você usar. Trouxa mesmo. Agora o Bruno vai colocar você o Pernalonga comunista aqui. Isso me lembrou aquela história. Tão absurdo quanto, eu tô rindo pra não chorar, hein? É o que acontece com os veículos. Eu acho que é até pior, né? Carro, você sabe que não é investimento, todo mundo sabe disso, né? Sem contar que ele já sai de fábrica com até 50% de imposto. Ou tipo assim, né? Um carro maravilhoso ali, tipo um Kwid de 100 mil reais, você tá pagando 50 mil de imposto. Ou se você preferir, é pior, né? Você considerar que custa 50 e tem mais 50 de imposto, na verdade o imposto é 100%. Você tá multiplicando por 2. Pois bem, desconsidere essa parte aí, que metade do carro fica pro governo. Calma que piora, porque o bichão envelhece, desgasta e na maioria dos casos vai perder valor ao longo do tempo, com exceção do que aconteceu lá na pandemia, né? Que a gente teve sim uma inflação que disparou depois daquilo, mas os carros ganharam valor, coisa que não acontece frequentemente, né? Vamos supor que você comprou um carro em janeiro de 2021 e você vendeu no final do ano passado. Nesse período aí, a inflação acumulada foi de 33%, ou seja, para só manter o mesmo poder de compra de 2021, o preço do carro teria que subir 1/3. Você comprou por 100 mil, não vai acontecer, mas imagina aí, nos seus sonhos mais malucos, uma situação hipotética absurda que você conseguisse vender o carro por 133 mil. Teve lucro? Não teve, foi só reposição de inflação, mas pro leão houve ganho de capital, sim senhor. E tem caso, Bruno, olha só o que acontece quando você compra um carro por empresa, a gente já passou por isso aqui, passa frequentemente. O carro vai depreciando ao longo do tempo, do ponto de vista contábil, tá? Do ponto de vista real também. Mas chega um ponto na empresa que o carro vale 0. Então você pagou 100 mil, você vai vender daqui a X anos por 70. Esses 70 mil reais, como o carro foi depreciado a 0, 70 mil é o seu ganho de capital, você pague, tome-lhe imposto sobre 70 mil reais. Que beleza. Parabéns aos envolvidos. Esses são alguns exemplos ali dos imóveis e dos veículos que ilustra bem o que acontece com o Tesouro IPCA, caindo aqui na página nossa aqui de investimentos, né? A rentabilidade tem 2 componentes, é um título misto, né? Tem inflação e os juros adicionais, que poderiam ser reais, mas você vai ver que não é juro real. Não é um juro além da inflação, porque tem um detalhe pequenininho. Porque a parte da inflação, ela não é lucro, né? Ela existe para manter o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, considerando que a sua cesta é o IPCA, que não é, né? A gente sabe que a sua cesta não é IPCA. Você acaba consumindo muito mais serviços, né? Se você tem um poder aquisitivo maior, o que faz a sua cesta, o seu IPCA pessoal, divergir muito e muito para cima do IPCA real. O ganho real de verdade são os juros acima da inflação, ou pelo menos seriam, né? Vamos supor que você investiu no Tesouro IPCA em janeiro de 2021 e resgatou no final do ano passado também. Inflação acumulada 33%. Ou seja, se você investiu 10 mil reais, só para você empatar com a inflação do governo, você precisaria receber 13.300. Ou seja, isso aí não representa enriquecimento nenhum, né? Só correção monetária. Os juros reais pretensamente seriam aquilo que deixa você mais rico, concorda? O resto é só reposição. Só não perder, né? Exato, isso aí mesmo que significa o lucro. Mas tem a parte que não tem sentido nenhum, porque o imposto de renda incide sobre todo o rendimento nominal, ou seja, inflação mais juros, inclusive esses 33% de inflação aí, que não são lucro. O sistema trata como renda algo que existe de verdade só para evitar perda de poder de compra. E olha que curioso, a coisa fica mais maluca ainda. Quanto maior a inflação, maior a fatia do rendimento que é tributada sem ter lucro de verdade. O governo tem um incentivo duplo para gastar. Ele gera inflação, gera popularidade, gera voto de cabresto, essas coisas que a gente já sabe que tem no Brasil, e na hora de receber imposto, recebe a mais. Parabéns aos envolvidos. Inacreditável. Inacreditável. Ou seja, existe um problema aí grande na forma como o sistema tributário define o que é renda, o que é ganho e o que é apenas correção inflacionária. Por isso que aqui no Brasil, quando você só empata com a inflação,
o governo chama isso de lucro, não é interessante? Mas tem solução, aqui a gente não aponta só o dedo, a gente coloca soluções para você manter o poder de compra do seu dinheiro de forma real com a sua inflação e também ganhar mais dinheiro para poder exponencializar lá a curva dos juros compostos. Quer ver um exemplo aí para te ajudar a blindar contra a inflação? Em vez de você colocar todo o seu dinheiro, não estou dizendo que não vale a pena você colocar dinheiro no Tesouro IPCA não, tá? É um excelente instrumento, principalmente na casa dos 7, 8% aí, coisas que a gente tinha visto recentemente lá para o ano de 2015 e 2016. O que você está vendo aqui na tela agora é a minha tela de consultor da Lumen, a minha consultoria de investimentos CVM, onde você pode encontrar, por exemplo, a gente oferece para os nossos clientes LCIs ou LCAs mistas, que pagam inflação mais juros, mas qual o detalhe aqui, Bruno? Você pegou a diferença? O imposto de renda? Isso aí, Bruno. Não tem imposto de renda para pessoa física, ou seja, aquela parte lá de cobrar imposto sobre a inflação, ela não existe. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, exatamente. Por isso que tem que ficar de olho, inscrito aqui no canal, né? Por isso que tem que ficar atualizado. Sem contar também outras alternativas. Você não precisa colocar, aliás, nem deve colocar o seu dinheiro num tipo de investimento só. Investimentos dolarizados também são bem bacanas e disponíveis para você investir e ganhar dessa inflação pegajosa, perigosa, que pode destruir o seu futuro financeiro, mesmo se você já tiver um patrimônio. Então conte com a nossa consultoria com a Lumen, o link no primeiro comentário, se você quiser vir pra gente, vai ser um grande prazer. Mas também fica com a gente aqui se você estiver construindo ainda o seu patrimônio. Tem muito conteúdo gratuito como esse que tá aparecendo aqui na tela. Brunão, manda aí, manda brava pra você que tá assistindo a gente e provar que ficou até o final. Como bom brasileiro, você está comprando o nariz de palhaço ou você está buscando diversificação? É isso aí, escreva aqui como que você sente depois dessas verdades duras, mas que precisam ser ditas. Obrigado, valeu, tudo de bom, tchau!